Senhor, Deus e Pai, Pai Santo, é na Tua presença que como igreja oramos e Te pedimos uma graça especial agora no momento da Sua Palavra. Momento mais importante para nós que é ouvir a Tua Santa Palavra, os Teus ensinamentos, no poder do Teu Espírito. Derrama graça sobre o Teu servo, o Espírito Santo usa a Sua boca como canal de bênção para nós nessa igreja. Possamos ser edificados, corrigidos e educados na Tua justiça, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus tem nos abençoado, não é verdade? A cada momento, a cada dia, a cada instante, vejo que Deus tem sido bom para nós. Sei que tem momentos que a gente passa na vida e às vezes a gente realmente não consegue compreender, às vezes a gente não consegue entender, mas Deus tem sido bom para nós. Eu lembro de um corinho, né? Daquela época bem antiga, que dizia assim: Jesus é bom até demais. Ninguém sabe agradecer a obra que Ele faz. Amém. Se nele crer, muitas maravilhas faz. Deus, Ele nos trouxe aqui nesta manhã e falar sobre a eternidade é chamar a atenção de nós mesmos, não é verdade? E a gente sabe que os dias são bem complicados, porque as pessoas têm brincado com isso, brincado de ser crente, brincado de ir à igreja, porque não crê na eternidade. As pessoas colocam a sua prioridade nesse mundo terreno ao invés de pensar na eternidade. E isso tem acontecido demais nesses últimos tempos. Mas Deus, Ele nos trouxe aqui para nos chamar a atenção. E é justamente onde que vamos ler. É uma passagem bem lida. Eu lembro que toda vez que a gente ia evangelizar, era sempre essa passagem. E é interessante que quando a gente evangelizava, a gente trazia a consciência das pessoas que Cristo, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele nos leva para a eternidade. E essa era uma pregação genuína, verdadeira, sem muito aldeio, sem muitas coisas, né? E eu via que o centro da mensagem sempre era Cristo. E isso é bom demais. Uma mensagem que o ouvinte possa entender, compreender e tomar para si como uma verdade. E essa verdade
acaba libertando, né? Então, antes mesmo de entrar aqui, né, no texto, gostaria de falar um pouco sobre a eternidade, porque eu tenho pensado bastante sobre essa questão, sobre a eternidade. A ideia de eternidade é um tema central na Escritura. Ela é abordada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a eternidade muitas das vezes se refere à existência eterna de Deus e o seu reino sem fim. Agora, já no Novo Testamento, a eternidade é frequentemente associada à vida eterna oferecida através de Jesus Cristo. O contexto histórico envolve a compreensão de como as culturas bíblicas enxergavam a vida após a morte. E também fala sobre como essa cultura enxergava as recompensas, a punição, a esperança messiânica. Então, não há um único autor ou data específica que aborde a totalidade do conceito de eternidade, pois este é um tema recorrente em diversos livros da Bíblia. Você vê Moisés falando sobre isso, você vê Davi falando sobre isso, você vê Isaías falando sobre isso, você vê Paulo, João, discutem aspectos de eternidade em seus escritos, e aí você para e vê que a datação varia destes homens, né, destes livros que escreveram esses homens, de Moisés a Apocalipse. Então, você vê no final do primeiro século João falando sobre a eternidade. Então, é importante a gente olhar a Bíblia para ver o que ela apresenta, o que ela fala sobre a eternidade. Porque a eternidade ela é discutida em diversos gêneros literários da Bíblia, incluindo a lei, poesia, sabedoria, profecia, evangelhos e epístolas. Cada gênero traz uma perspectiva única sobre a eternidade. Então, quando você vê no hebraico, no original, nos dizer assim, falar sobre a eternidade, está dizendo sobre algo que é eterno, algo que é para sempre, algo contínuo, para sempre. E quando você traz justamente para o original do grego, você também vê sobre algo que é perpétuo, algo que é sem fim. Isso é a eternidade. Então nós temos aqui na Bíblia algumas conexões, eu não vou falar todas porque são muitas, que falam sobre a eternidade. Então, Salmo de número 90, do verso 2, ele vai dizer: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus.
Quando você vai para Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, você analisa a eternidade e você vê que é fundamental na doutrina cristã estudarmos, falarmos, pregarmos sobre isso. Implicando a existência eterna de Deus, a vida eterna concedida aos crentes, é a eternidade do juízo para os não crentes. A teologia cristã, ela enfatiza que a vida presente é uma preparação para a eternidade e que os caminhos que trilhamos aqui na terra têm consequências eternas. Então, eu gostaria aqui de trazer um texto que é conhecido, que é o texto justamente de João 3,16. Você e eu, nós sabemos de qual. E eu gostaria de dar aqui o tema aqui para essa mensagem. É o que diz aqui, a promessa da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade é um conceito que transcende o tempo e o espaço, oferecendo esperança e propósito para a vida presente e futura. João 3,16 está inserido no diálogo de Jesus com Nicodemos, onde ele revela a necessidade do novo nascimento e a dádiva da vida eterna através da fé. O propósito da mensagem de Jesus e desta mensagem aqui é que precisamos demonstrar a importância de viver com a eternidade em mente, na consciência, moldando nossas ações e perspectivas segundo a esperança eterna prometida por Deus em Cristo Jesus. Então, para analisar o versículo 3, melhor, o capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo 16 resume o Evangelho mostrando o amor de Deus, o sacrifício de Jesus e a promessa da vida eterna para os crentes. Deus oferece um amor sacrificial que resulta na salvação e vida eterna para aqueles que acreditam em Jesus. O conceito de vida eterna era revolucionário no contexto histórico para aqueles que estavam ouvindo, para os judeus. Porque os judeus esperavam o reino messiânico terreno. Mas Jesus vem falar sobre eternidade. Mas Jesus vem trazer eternidade. Então Jesus fala sobre algo que é perpétuo, algo que não tem fim, sobre vida plena e abundante para todo sempre.
A vida eterna é um dom gratuito que vem de Deus para nós. É algo inseparável do sacrifício do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. Só que existem outros elementos que são relevantes também. Esses elementos são elementos que precisamos trazer para as nossas vidas. Porque viver com a perspectiva da vida eterna sensibiliza os nossos passos diariamente. E isso vai nos aproximando mais de Deus. E o que me chama a atenção que quando nós temos essa visão da vida eterna, nós temos essa perspectiva que o mais importante é, claro, nos aproximarmos de Deus, mas quando nós nos aproximamos mais de Deus, através dessa perspectiva, nós nos aproximamos do nosso próximo. Porque eu não posso enxergar o meu próximo indo para o abismo e deixar ele ir. Se eu já conheço, já tenho essa mente dessa perspectiva de vida eterna, eu quero muito que o meu próximo ele tenha essa mesma perspectiva, essa mesma esperança que eu passei a ter através de Jesus. Então, eu não posso esquecer disso. Então, essa prática diária de viver com essa perspectiva acaba nos aproximando de Deus, mas ao mesmo tempo tendo a mentalidade de pensar no nosso próximo. E quando nós temos essa perspectiva de vida eterna, a gente acaba tendo a certeza da vida eterna, e essa certeza preenche o nosso ser, e nada mais nos faltará, porque o Senhor é o bom pastor, e nada mais terei falta. Essa é a perspectiva. Isso é o que o salmista está dizendo, porque ele encontrou em Cristo, em Deus, a perspectiva de vida eterna. Ele não tem mais falta de nada. Assim sou eu e você. A esperança que nos molda, porque essa esperança vai nos moldando conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, nós acabamos de encontrar essas perspectivas na leitura do Evangelho do bom Filho unigênito de Deus. Então, eu gostaria de ler com você Romanos 6, 23. Novamente, que vai dizer: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 21, do versículo 4,
que vai dizer: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando Romanos fala de vida eterna, ele fala justamente porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Apocalipse fala sobre esperança futura, ele está dizendo: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A nossa esperança é olhar para a Bíblia e ver um Jesus Cristo ressurreto, buscando a sua igreja para esse dia. E nós, como igreja, ansiamos por esse dia, pela vida eterna, pela esperança futura. Então, é preciso entender, e sempre quando você e eu lemos a mensagem do Evangelho, é preciso enxergar o amor de Deus, o sacrifício de Jesus e a promessa da vida eterna. Jesus, ele não é como eu e você, que fala que vou te dar algo, mas não dou. Eu posso me esquecer. É como a Bíblia vai dizer que a mãe que amamenta pode esquecer do seu filho. Mas Deus, na sua infinita bondade e amor, através do seu Filho unigênito Jesus Cristo, o justo, Ele jamais esquecerá de nós. Se Ele prometeu a vida eterna, Ele zela pela palavra dEle. E 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 12, vai dizer: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, eu venho aqui fazer um apelo para a Igreja de Cristo. E eu queria ler com você 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. E é isso que eu gostaria de trazer para a nossa consciência, esse versículo que vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aqui Paulo nos exorta a focar nas coisas eternas, em vez de focarmos nas temporais, nas terrenas. As coisas visíveis são temporárias,
enquanto as coisas invisíveis são eternas. Paulo escreve aos Coríntios sobre as dificuldades e esperança na vida cristã. Então, a gente precisa entender que tem muitas coisas que acabam nos deixando cego neste mundo, porque às vezes nós colocamos os nossos olhares em coisas terrenas e acaba que as coisas eternas são deixadas de lado, e aí a nossa vida na caminhada cristã acaba sendo fria, acaba sendo algo raso, porque enxergamos mais as coisas terrenas do que as coisas eternas. Então a ênfase aqui, ele está dizendo sobre o materialismo também, sobre o secularismo, a ênfase nas coisas materiais e temporais. Essas coisas desviam a nossa atenção da eternidade. Ela acaba tirando o nosso foco da eternidade. E com isso, acaba trazendo para nós desconhecimento e incredulidade. A falta de ensino e compreensão sobre a eternidade acaba nos levando para uma vida fria, sem foco. Essas distrações da vida diária, as preocupações e os prazeres deste mundo podem tirar a nossa visão da eternidade. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 19, vai dizer, ao 21, vai dizer: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros, tesouros no céu, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus ensina sobre a importância de investir na eternidade e não nas coisas terrenas. Eu vou chamar a vossa atenção para uma realidade que acontece nos dias de hoje. Eu vejo templos cheios de pessoas que acham que estão escutando uma palavra genuína e enquanto saem dos cultos vivem de qualquer maneira, pois pensam que a vida é isto que eles estão vivendo. E acabou. Uma vida superficial que não enxerga a eternidade. E o pior é que essas mensagens vêm de pessoas que dizem ser pastores, bispos, apóstolos, pregadores que não pregam a Bíblia como ela é. Esses homens estão levando aqueles que eles cercam para a perdição. Talvez você possa pensar, mas Gerson, eles estão sendo enganados.
a culpa é do pastor. Mas a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Eles não estão sendo enganados, eu vou te dizer, pois toda vez que pregam um evangelho distorcido, seja qualquer um que venha distorcer o evangelho, o Espírito Santo de Deus comunica aos ouvintes que a coisa está errada. Dói os seus ouvidos. Não escuta a palavra de verdade, da verdade, quem não quer. Essas pessoas estão inflamadas dentro de um templo, escutando homens que querem saciar o seu prazer através de teatros, através de louvores que não tocam e não saem, não passam nem do teto daquele local. E as pessoas saem de lá achando que o louvor subiu, que a palavra era verdadeira e genuína. E não dura nem um dia de alimento, porque aquela palavra não alimentou, e a pessoa acaba voltando para as frustrações, voltando para uma vida medíocre. Por quê? Porque não foi uma palavra genuína, não foi uma palavra vinda de Deus, foi o evangelho distorcido. E aí esses homens que pregam o que essas pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, que é o verdadeiro evangelho, acabam indo com esses homens para a perdição eterna. Queridos, o inferno é real. Não dá para viver uma vida de qualquer maneira. Eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas que tentam relativizar o evangelho, tentam achar um jeito para chegar na eternidade, porque só existe um caminho. Tentam pegar alguns atalhos, mas existe somente um caminho verdadeiro e fiel. Tentam ganhar a salvação à força, sendo que isso é algo gratuito e vem de Deus, não é pelo meu mérito e nem pelo seu, é um dom de Deus, é algo que vem de Deus para os seus. Estamos vivendo um tempo que pessoas estão sendo guiadas por atrações de auditório. Pessoas estão indo pelo louvor que é cantado, pelo pregador que é filósofo, ou porque a dinâmica do culto é atraente. Nós precisamos ser exigentes de querer escutar de um púlpito uma palavra genuína. Precisamos exigir de um púlpito uma verdadeira palavra que vem de Deus. Não fique em uma igreja que estão relativizando o evangelho. Não ande com esses homens que dizem ser pregadores, pastores, profetas, apóstolos, pessoas rasas, falsos profetas, falsos mestres,
que ensinam o evangelho errado, que fala que a palavra de Deus está dizendo, sendo que não está. Esses homens acabarão levando vocês para a perdição, para o inferno, e o inferno é real. Se você está me escutando neste instante, eu faço uma pergunta a você: para onde você está indo? Para a perdição eterna ou para a vida eterna em Cristo Jesus? Eu cantava muito um louvor que dizia assim, eu comparo a vida de um homem sem Deus como uma folha seca caída no chão que o vento bate e leva para onde quiser. Mas ao mesmo tempo que eu comparo a vida destes homens e mulheres sem Deus, eu como servo de Deus, que quero ir para a eternidade, e olhando meu irmão que está com uma escama nos seus olhos e não prego o evangelho para ele, eu não posso voltar a lotar o meu templo de pessoas já cristãs. Essa é a geração de Deus. A nossa oração precisa ser uma oração para que Deus possa nos enviar para pregar o evangelho àqueles que estão esperando pela mensagem. Como enviarei? Se não há ninguém que pregue. Como pregar se ninguém se dispõe a ir? O inferno é real. O inferno é real. E eu sei que a salvação é individual. Mas só porque a salvação é individual eu não posso compartilhar o amor de Deus, o verdadeiro evangelho com meu irmão, com o meu próximo. Aqueles que são escolhidos, chamados de Deus. É por isso que eu preciso pregar o evangelho genuíno, sem distorcer nada, sem pôr e sem me tirar, é falar o que a Bíblia manda. O que ela fala é isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu convido você, nesta manhã, a refletir sobre suas vidas, à luz da eternidade, e renovar o seu compromisso com Deus de pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Eu sei que a gente tem trabalho, eu sei que a gente tem família, eu sei que nós temos os nossos compromissos, mas isso é terreno. Isso é terreno. Pregue a palavra. Ofereça a eternidade, a vida eterna com Jesus Cristo. E fale para que todos possam escutar e ouvir que o inferno é real. Alguns terão a vida eterna com Cristo Jesus. Outros serão lançados no lago de fogo para a eternidade, aonde o verme não morre.
Esse é o nosso compromisso com Deus. Não é somente falar que existe uma eternidade com Cristo Jesus, mas também é de alertar que existe e o inferno é real. Não pense somente em você, pois disse Jesus, João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vós receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A promessa de Jesus em João 3,16 é de um lugar eterno para o crente. Essa é a promessa de Deus para nós. Então eu não posso me calar. Eu preciso ser sábio o suficiente para ganhar almas. Eu preciso estudar o terreno para ganhar almas. E aí você vai poder falar para o seu irmão que precisa de Jesus. Jesus é o caminho, é o único caminho, a verdade e a vida. Foi Ele que disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aí você fala, meu irmão, na casa do nosso Pai existe moradas, muitas moradas. Venha morar conosco. A gente precisa fazer esse apelo para essas pessoas. Que Deus possa ter misericórdia de nós. E também eu preciso entender que eu não posso simplesmente enxergar a eternidade por medo de ir para o inferno. Eu tenho que ter no meu coração o amor de Cristo, para que através do plano de redenção dele eu possa enxergar esse amor e ver que eu quero morar com esse Deus. Eu quero morar com esse Cristo. Eu quero morar com eles. E que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar quando você pregar o Evangelho a essas pessoas, e que o Espírito Santo de Deus vai e te conduza, e que Ele possa convencer este ser humano do pecado, somente no Espírito Santo de Deus isso vai acontecer. Então eu faço aqui um apelo. Se coloque na brecha. Se coloque na vontade de Deus com todo amor. Se lance com todo amor. Para que
quando você for pregar, você possa dizer com Jesus: onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus, é no nome de Jesus que oramos. Nos ajude a viver com a eternidade em mente. Queremos buscar mais a santidade e a comunhão contigo, para que eu possa olhar para o meu próximo e enxergar que ele necessita da eternidade. Se o Senhor vai salvá-lo ou não, isso não é comigo, não é conosco. Isso é com o teu Espírito Santo de convencer, é o trabalho dele, não é o meu. O meu trabalho, o nosso trabalho, o trabalho da igreja é pregar, é ir pregar o Evangelho. Meu Deus, fortaleça a nossa fé. Nos ajude a viver com a perspectiva da eternidade, da vida eterna e sermos testemunhas de sua promessa de vida eterna. Deus, nos ajude a lembrar constantemente da importância da salvação e lembrar também que o inferno é real. Mas para isso queremos viver de maneira que reflita essa verdade fundamental que é a promessa da vida eterna. Deus meu, oh Senhor, obrigado meu Deus, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Envia-nos, ó Deus, tanto para pregar a eternidade, quanto para pregar sobre o inferno, pois o inferno é real. Teremos vida eterna de um lado e teremos a perdição eterna de outro. Morte eterna de um lado e vida eterna de outro. Eis-nos aqui, Senhor. Ajude a pregar, a compreender esta verdade e que possamos endireitar os nossos passos no teu Evangelho. Evangelho verdadeiro e genuíno. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe nesse dia.